podemos começar, né? Podemos. Se quiser começar, pode começar. E já estamos sendo gravadas. E antes de mais nada, sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda, bem-vindos. Muito feliz que vocês estão aqui, muito feliz de estar aqui com a Marcela. E a gente criou esse webinar justamente para trazer os segredos da prosperidade financeira, né? Falar um pouquinho de como a gente transformou, né? A gente tem transformado e manifestado tanta coisa na nossa vida, né? Eu vou deixar a Marcela falar um pouquinho para quem não me conhece, né? Eu sou Dani Góes, venho de uma vida inteira no mercado financeiro, né? Estudando contabilidade desde os 14 anos de idade. E durante muitos anos da minha vida eu tive altos e baixos, né, financeiros. Então, às vezes, períodos de muita abundância, períodos de escassez, muitas questões emocionais. Então, muitas vezes eu ganhava muita grana, depois eu me desfazia de todo o dinheiro que eu ganhava, entrava em maus negócios. Então, foi uma jornada de uma montanha russa, né, verdadeira, de pegar o dinheiro, de largar o dinheiro e de não me merecer e começar a me livrar desse dinheiro. E eu não entendi o porquê, até porque eu tinha todas as ferramentas, né, e às vezes as pessoas falam: "Ah, é porque eu não entendo de investimentos, é porque eu não sei investir, eu não sei o que fazer com dinheiro". E eu comecei a perceber que por mais que eu soubesse, tivesse todo o conhecimento técnico, as coisas não fluíam como eram para fluir, as coisas não funcionavam como era para funcionar, e apesar era para funcionar, né, tipo, de uma maneira, o que eu esperava, e também durante muito tempo eu fui depois de um tempo, né, eu fui percebendo, e fui começando a terapeutizar, entrar no coach, a começar a descobrir coisas sobre mim, sobre a minha história, sobre a minha relação comigo, né, e a Marcela vai falar um pouquinho também, mas enfim, com o meu corpo, com a energia, com tudo, e eu comecei a perceber, né, que tudo é frequência, do que eu estava vibrando, de como eu estava encarando as coisas e, enfim, de como a minha palavra estava criando uma realidade que era uma realidade que eu não queria, né. Então seja bem-vindo também, David, e vou deixar a Marcela se apresentar também. Enfim, estou muito empolgada, eu começo a falar horrores, se vocês tiverem alguma dúvida, quiser saber alguma coisa, estamos aqui para compartilhar. Boa noite. Ai, eu tô muito feliz também, Dani. Gratidão por essa iniciativa. A gente vai, eh, fazer uma boa salada de frutas aqui. Eu sou Marcela Catarina, tenho 34 anos, pareço ter 20 anos, sempre todo mundo fala a mesma coisa: "Ai, você parece jovem". Não sei qual é que é, eu acho que eu falo sozinha todos os dias, esse é meu segredo, mas eu tenho 34. Ah, minha mãe chegando. E, ai gente, eu tenho educação financeira básica, nunca tive acesso, assim, a realmente uma forma de investimentos, e eu aprendi com que minha querida mãe, que está chegando inclusive aqui, aprendi muito bem a fazer bom uso daquilo que eu já tinha. Recentemente que eu tô aprendendo e já faz um tempo, né, manifestando dinheiro realmente de uma forma ativa, com ação, com base prática. Mas antes de eu falar sobre, assim, a minha experiência, eu quero contar 2 histórias pessoais minhas sobre manifestações que eu tive. Eu gostaria de ressaltar aqui uma coisa que eu não combinei com a Dani e que a gente combinou que a gente poderia discordar. Então eu já vou começar aqui voltando essa polêmica, né, que na verdade não é uma polêmica, no meu ver, é um fato. A realidade do capitalismo, ela não é favorável à manifestação da abundância. A gente sabe que o recurso ele não é bem distribuído e que muitas pessoas que não têm a abundância financeira não têm por questões sociais, de falta de acesso, certo? Então, uma questão de ressoar e de não estar na frequência, eu concordo completamente com você, Dani, que a gente, quando não acredita que merece, nem pede por aquilo que deseja. Certo, perfeito. E isso tem muito a ver com a nossa situação real na vida, na sociedade, né. Então, se eu moro na favela, eu nunca tive essa experiência, então eu não posso dizer como são as crenças de uma pessoa que vive nisso, nessa situação. E eu também não desejo e não sonho, não tenho essa ilusão de que o que a gente traz aqui para você, que tem acesso ao computador, à internet, à educação, vai ser a mesma coisa que essa pessoa que mora em um local que não tem nem acesso a saneamento básico vai ter de possibilidade de oportunidade.
Isso não diminui a importância do que a gente quer fazer aqui, que é compartilhar conhecimento para que você que tem acesso, que está aqui, que pode receber isso, faça uma diferença na sua vida, porque pode ser que você também tome a decisão de, com a abundância que você recebe, você vá lá e ajude pessoas que ainda não têm acesso a isso. Então, trago esse olhar, assim, realmente de um choque de realidade, né, gente? Poxa, nem todo mundo tem acesso a uma desprogramação, reprogramação de crenças e, ai, vamos pensar positivo que vamos manifestar tudo na vida. Realmente, não. Mas a gente que está aqui, sim. Então, o que que a gente pode fazer com o que a gente tem, com acesso à informação que a gente tem? Então, essa é a minha base de hoje, assim, que eu nem tinha programado que eu queria falar isso, mas é o que veio para falar. E aí, eu vou contar histórias minhas que têm muito a ver com crença, tem muito a ver com a forma curiosa que eu me abri para encontrar novas possibilidades no mundo, mas não de um lugar de Haribô, de: "Ai, peça e será atendido para Deus", e não, é pedidos claros, usando consentimento. Usando ferramentas que a gente vai ensinar, inclusive no dia do encontro presencial, que é uma das coisas que a gente veio falar aqui também hoje, né? Falar sobre nosso encontro presencial, vender nosso workshop, que vai ser aqui em Floripa. Começa assim. Você quer falar alguma coisa, Dani? Maravilhosa, eu adoro, adoro tudo que você trouxe, né. E eu acho muito interessante, né, assim, a gente trazer, porque é muito importante o olhar, né, o olhar, a gente não tem como não estar, né, até no lugar de privilégio que a gente sabe que a gente está muitas vezes, né. Mas, o que eu queria trazer é que a minha vida não foi assim, né. A minha vida, a minha jornada, ela veio de um lugar muito pobre, né, então, assim, eu já morei em rua sem asfalto, já realmente eu cresci numa realidade em que a única coisa que eu tinha mesmo era uma grande confiança em que existia algo que poderia transformar a minha realidade. E desde esse princípio, né, e assim, uma coisa que é muito interessante, que eu quero muito trazer aqui, né, que eu chamo assim, para mim é aquela coisa, a gente a maioria das pessoas, a gente está vivendo tanto na gente, né, olhando para dentro, para o nosso umbigo e tal, para as coisas, e a gente não percebe também, eh, algum ponto cego, porque tudo que a gente sabe, na verdade, ou que a gente acha que sabe, ele vai estar no nosso caminho de conquistar aquilo que a gente deseja, muitas vezes. Aquilo que a gente sabe, às vezes, pode ajudar, né, se a gente está fazendo uso disso, como a Marcela trouxe a ação, as ferramentas, né, que ela falou que a gente vai usar no workshop, isso ajuda muito você a ter uma clareza, a fazer um pedido claro, e você saber disso faz toda a diferença, né. Então, se você sabe muita coisa que muita gente, eu falei de frequência e tal, muita gente vai falar: "Ah, eu sei que tem que pensar positivo e tal", e no dia a dia acaba esquecendo, escorregando, aí vai ali uma escassez, aí vem um não posso, não consigo, não vai dar certo, e aí você vai para esse lugar também, então não adianta muito saber, às vezes a saber não adianta. E a gente tem outra coisa, né, que além dessa coisa do saber, você tem também coisas que você não sabe e que talvez você fale: "Cara, eu vou contratar um coach de finanças, eu vou fazer tal coisa", porque você fala: "Cara, isso vai resolver minha vida, porque isso eu tenho certeza que eu não sei fazer, eu vou aprender sobre investimentos, então isso vai me ajudar, porque eu sabendo sobre investimentos, eu vou conseguir resolver minha vida", né. Só que essas coisas que você sabe, e essas coisas que você sabe que você não sabe, muitas vezes não é o que vai fazer diferença, porque no fundo, no fundo, o que faz a mais diferença é aquilo que a gente não sabe que a gente não sabe. Que é o que eu espero que aqui você consiga levar alguma informação nova, de algo que você não sabe que você não sabe, e que realmente possa fazer uma diferença na sua vida daqui para frente. E é com isso que eu começo, eu queria falar, 3 coisas, né, eu acho que a Marcela vai trazer as histórias, né, e eu queria falar, assim, de 3 coisas, assim, começar, né, que vai estar dentro do contexto das histórias da Marcela, eu tenho certeza que ela vai trazer isso, porque é tudo que a gente cria, é assim que a gente manifesta, então eu tenho certeza que vocês vão ver, então eu vou falar até antes, porque aí quando ela começar a falar, você vai falar: "Nossa, olha aí, primeira coisa, segunda coisa, terceira coisa", né. E a primeira coisa é o pedido claro que ela já trouxe, né, que é aquela coisa de você saber que tem um cardápio enorme do universo, que ele é infinito, e que você tem que primeira coisa é você ter essa nitidez do que você realmente quer, saber o que você quer, e não saber como uma certeza absoluta, isso não existe, às vezes a gente tem a ilusão de querer saber com certeza absoluta, isso não existe. Então a primeira coisa, mas você ter sim essa nitidez
né, dessa base do seu compromisso que você quer, que é o pedido. E aí você vai para a segunda coisa que é muito importante, que é a escolha, que é o que a Marcela está falando, é saber dizer o sim ou não, muito alinhado com aquilo que você está comprometido. Porque se você diz um sim ou não, e você não está alinhado com aquilo, e quando você não tem aquilo antes pré-definido, qualquer coisa que chega na sua vida, você vai aceitando, vai recebendo e vai indo e já era. Você daqui a pouco chegou num lugar que você nunca imaginou chegar, e que não faz o menor sentido para você, mas você não pensou: "O que que faz sentido para mim?", antes de qualquer coisa, antes de dizer um sim ou não. Então esse poder da escolha. E a terceira coisa, eu quero ver as histórias da Marcela corroborando esses 3 segredos. E a terceira coisa é o confiar, que vem no confiar, que vem na entrega, que vem no processo, que aí vem sim nessa parte, né, que algo de fora, né, algo maior, algo divino, algo muito maior que a gente pode, colaborar. E eu acredito que na minha história, né, eu cresci num bairro pobre, né, eu sou filha de marceneiro com doméstica, e meu pai faleceu, eu era muito nova, né, eu tinha 17 anos, meu pai sofreu um acidente também quando tinha 13, ficou incapacitado de trabalhar. Trabalhei muito vendendo sacolé, ovo de Páscoa, tudo quanto é coisa, a gente fazia qualquer coisa para a gente ter um resultado ali. Mas eu posso dizer que eu nunca deixei de confiar naquilo, que o que eu fizesse ia prosperar, que o que eu fizesse ia coisa, porque tinha uma força maior que estava ali, ou algo que inexplicável, que as coisas no final ia dar tudo certo. Sempre falava: "No final vai dar tudo certo, vai aparecer alguém", sempre aparecia uma maldosa, sempre conquistava, e eu falava: "Quero aprender a datilografia". Apareceu a vizinha que fazia de datilografia, que tinha uma máquina velha de datilografia, e eu fui lá e falei para ela: "Vem cá, você não quer ajuda com alguma coisa?". Eu tinha 9 para 10 anos. Eu ia lá todas as tardes, ajudava ela a colar as lembrancinhas que ela tinha que colar para as festinhas, lembrancinha de isopor, festa de pobre, gente, aquela coisa maravilhosa, nas décadas de 80 e aí década de 90. E eu fazia aquelas colagens daqueles negócios e ela me ensinava a digitar. E eu entrei com 15 anos, eu já fazia digitação e aprendi numa máquina de escrever que faltava um botão. Então, assim, isso tudo você fala: "Pô, é batalhar e não sei o quê e tal". Cara, quantas pessoas tiveram oportunidade ou quantas pessoas criaram alguma oportunidade onde não tinha recurso, né, onde realmente não tem recurso. Mas o que não me fez desistir é muito nesses 3 lugares. No lugar de falar: "Eu tenho um compromisso que eu quero aprender a datilografar e não tem ninguém, eu não tenho computador, o computador não tem nada, não tinha telefone celular, não tinha nada". Mas falei: "Cara, eu vou atrás disso, eu vou perguntar para todo mundo e uma hora eu vou achar alguém que vai poder me ajudar". Ia pedir o apoio, né. Então isso também a gente fala bastante, né, tá no nosso workshop, isso é cocriar, né, cocriar, tanto com uma força maior, como cocriar com as pessoas ao nosso redor. E eu quero ouvir suas histórias, vamos lá. Marcelo vai compartilhar, tá sentindo transbordar, eu quero escutar. Ah, eu tô um pouco acelerada, a gente vai fazer isso essa conversa bem sucinta mesmo, porque hoje é para transbordar a informação que temos. E, às vezes, as minhas questões de autossabotagem, né, de dizer: "Quem sou eu para falar sobre abundância?". Bom, eu tenho muitas histórias de abundância e posso não ser a pessoa a bilionária, porém eu acredito muito numa teoria da escada, que é: se eu tô subindo na vida e eu subi um degrau, tem uma pessoa que está 2 degraus abaixo que eu posso dar a mão para ela e fazer ela subir pelo menos um degrau. E aí depois eu dou a mão para alguém que já está acima de mim e essa pessoa me ajuda a subir mais um degrau. Faço um curso, um workshop, peço uma ajuda e recebo, e aí eu subo mais um degrau, e aí eu olho para trás e puxo alguém mais um degrau. Não preciso estar no último degrau da escada para poder compartilhar o que eu já sei. Então, nesse lugar que eu compartilho minhas histórias. Eu quero contar uma história de viagem. Eu estava em Lyon, na França, fazendo um mochilão, estava passeando por 1 ano e meio na Europa, fiquei sem trabalhar, só passeando assim. E, eh eu tinha um Couchsurfing, que é uma plataforma que você se cadastra e consegue uma pessoa para dormir na casa dela de graça. Eu estava viajando assim, né, com meu ex-companheiro na época. E nós tínhamos um lugar para ficar em Paris, então já tinha comprado a passagem de ônibus para ir até Paris, e tudo certo. Só que quando faltava algumas horas para sair de Lyon para ir para Paris, a pessoa não mandava mais mensagem, não mandou o endereço da casa dela e não aparecia mais no Couchsurfing, na plataforma. Então,
eu estava sem ter aonde dormir naquela noite. Óbvio que a gente tinha dinheiro para pagar um hotel, mas eu não queria, a gente estava viajando na base de um gasto de 10 € por dia, essa era a meta, 300 € no mês e viajando. Gastava com o quê? Com vinho, comprava vinho e pão, para ir fazer piquenique nos parques, esse era o dinheiro que a gente gastava. Então não ia gastar com hospedagem. Aí o que que eu fiz? Primeiro eu fui na plataforma do Couchsurfing e fui dentro de um fórum que era para pedidos urgentes, 24 horas, né? Nas próximas 24 horas eu preciso de um local para ficar. E fui lá e escrevi: estou chegando em Paris essa noite e preciso de um lugar para dormir. Alguém tem disponibilidade? Então, o que foi isso? Eu fiz um pedido claro. Eu nem conheci consentimento ainda, mas eu fui lá e soltei dentro de um lugar específico que eu sabia que tinha gente atenta, ou procurando ativamente alguém para ajudar. E eu mandei essa mensagem e entrei no ônibus para ir para Paris. Não tinha muito tempo mais, eu já estava a caminho. Então eu saí de um local até o outro sem saber onde eu ia dormir naquela noite. E eu fui confiando, o Andrés, meu ex-companheiro, falou assim: "Ai, meu Deus, mas será que vamos?" Eu falei: "Claro que sim, a gente vai chegar lá, vai ter o melhor host de Paris, vai estar nos esperando, já vai ter mandado para nós a mensagem com o endereço dele, número dele, vou chegar lá na rodoviária, já está tudo resolvido." E fui com essa fé. Eu fui confiando mesmo que isso ia acontecer. Isso para mim é abundância. Eu não gastar com hospedagem em Paris, querida, tá, meu bem? Para mim isso é ótimo. E o que que aconteceu? Eu cheguei na rodoviária de Paris e tinha lá uma mensagem de um senhor, gente, esqueci o nome dele, que gafe. Ele trabalha no Ministério da Cultura de Paris. Ele é convidado para ir para todos os museus de graça. Ele podia levar a gente de graça nos museus, exposições artísticas. Ele era convidado para ir nas exposições para depois fazer uma crítica. Então, pensa numa pessoa super educada, super viajada, conhecia muito, tinha muitos livros em casa, cultura. Abriu a porta, estava nos esperando num barzinho. Ele chegou de maleta e óculos, assim, dentro de um bar cheio de gente punk, rock. E eu vendo aquele senhorzinho, parecia um vovô. O nosso vovô veio nos receber. Levou a gente para o apartamento, deu a chave da casa, abriu os armários de cozinha, falou: ó, que vocês que tem aqui podem comer, geladeira, tem um banheiro, tá ali, tomem banho, chuveiro, tudo. Me senti em casa, na casa de uma pessoa que nunca tinha me visto, que me acolheu, sem nunca sem nem ouvir falar de mim, né. Isso foi uma manifestação na minha vida que e foi o melhor host que eu podia ter em Paris. Maravilhoso. Ele nos levou numa exposição de arte que era sobre viajantes e utilizando o elemento do fogo. Era em praça pública, assim, foi lindo, foi lindo. Então essa é uma das histórias que eu queria contar, assim, que foi simples, uma coisa que primeiro que se alguém me conta isso: "Ah, você vai viver isso", eu não teria acreditado, né, só porque eu realmente estava de coração aberto e fiz as perguntas: "Como eu posso conseguir um lugar de graça hoje?", né, na minha mente eu pensei assim: "Tá, eu não tenho um lugar para dormir, como? Como que eu vou resolver isso?". Ah, tem a opção X, A, B, C, D, E. Ah, vamos na A, se não der na A, vamos na B. Então em um momento de tomar uma decisão em que eu não tinha como focar em mais nada, eu só podia focar em achar um lugar para dormir. Foi isso que eu fiz, eu tomei ação, focada, fiz um pedido, me abri, confiei e larguei e fui. E isso aconteceu. Então, essa é uma história. E a outra história, posso contar já, Dani? Você quer trazer alguma coisa? Poxa, amiga, claro que pode, tô adorando. A Mas eu outra lembrei de história, uma outra também. Mas hum, conta, que se der tempo eu conto. tá bom. A outra é sobre essa manifestação do apartamento que eu tô aqui. Eu tenho 34 anos e nunca tinha morado sozinha na vida adulta. Morei sempre com amigos, ou com parceiros, ou com amigos e parceiros, ou com ex-parceiros que eram agora amigos, assim, sempre compartilhando casa, né. Por quê?
Ah, porque eu não vou bancar pagar um aluguel sozinha, né? E vai que se queima o chuveiro, eu vou ter que eu pagar sozinha. Ou eu preciso de um marceneiro, eu vou ter que contratar. Não vou poder pedir ajuda para o meu amigo, que ele que vai lá e conserta de graça, né? Essas eram as ideias que eu tinha sobre morar com pessoas também, claro, né? E aí estava morando com um amigo numa casa de madeira muito linda e maravilhosa, só que sem privacidade, porque as paredes são de papel. E aí eu comecei a ter mais relações afetivas em que eu gostaria de convidar para vir para minha casa e percebi que naquela casa não ia dar por causa do meu amigo. Não ia me sentir à vontade de fazer os barulhos que eu queria fazer naquela casa. Então eu decidi que eu queria me divorciar do meu amigo. Falei, amigo, te amo, amo estar com você. A gente já morou em várias casas lindas, mas agora chegou a minha vez, eu vou morar sozinha. E não foi no momento em que eu estava assim desesperada e nem foi no momento em que eu tinha todo o dinheiro do mundo para gastar. Mas eu falei assim: "Ah, eu vou achar um lugar para mim gostosinho e que cabe no meu orçamento". Que na época não é esse apartamento aqui não cabia no meu orçamento. No mês que eu decidi que eu ia morar sozinha, que eu comecei a fazer a procura, eu recebi uma ligação de uma advogada de um processo que eu tinha aberto aí desde 2016, me informando que o processo estava sendo fechado e que um valor ia chegar na minha conta. Quando a pessoa me falou o valor, eu caí para trás, gritei, chorei, dancei e rebolei, porque não estava mais esperando nada desse processo. Eu decidi que eu queria me emancipar e o universo falou: "Fuck yes, é agora. Tu quer? Então tome. Tome, filha, pega esse aqui que é para você". Eu não tinha como nem dizer que não era, porque foi para mim. E aí, enfim, procurei vários lugares, esse daqui apareceu como um presente para mim, estava acima do meu orçamento, mesmo assim eu vim. O meu salário como intérprete, que eu trabalho durante a semana, dobrou, comecei a ter mais fluxo. Cheguei aqui nesse apartamento só com um fogão e uma geladeira, que eu comprei bem baratinho, e o restante das coisas começou a surgir. As pessoas, uma vizinha minha aqui, uma quadra, estava se desfazendo de tudo dentro da casa. Eu montei a minha casa só com presente, até o colchão de casal Queen eu ganhei, porque um amigo se mudou e foi para um AP que tinha coisa, sabe? Sabe quando tudo, assim, começa a surgir, de um lado, de outro, de um lado e de outro, tudo de graça e presente, coisa boa, não é coisa assim, ah, não serve para mim, vou te dar. É tipo, eu tenho para dar, então eu vou dar. Alguém decidiu ter abundância na vida e ser generoso, e eu recebi muitos presentes, gente. Nossa, foi assim, magia. Como é que você explica uma coisa? Não tem explicação, sabe? Eu decidi que eu queria me emancipar e o foram com coragem. Decidi com coragem. Ah, vou lá, vou construir meu império. E aí hoje eu olho para minha casinha, eu sei todas as coisinhas que estão aqui, a história de cada coisa. Isso não é precioso? É muito. Agora eu tenho até coisa para dar. Eu tô doando umas coisas aqui que eu não tô usando. Maravilhosa, muito bom, muito bom. Cara, e é engraçado, né? Que a Má tá trazendo, assim, tem muita coisa que você tá trazendo que eu vejo muito, né, na minha história. E assim, aquela coisa da frequência, do fluxo, eu falo porque, cara, às vezes a gente se desconecta da gente mesmo, e a gente se reconecta. Então eu vivi várias fases, às vezes muito conectada, que as coisas estavam assim, e vivi outras fases que parece que estava tudo fugindo de mim. E é muito impressionante, né, o poder que isso tem, né? Eu lembro que tenho várias histórias, mas eu vou contar aqui algumas que eu vi muita relação com o que a Marcela está trazendo, né, que tem a ver com esses três pontos que eu falei, né? Que é realmente o pedido, mas o pedido no sentido de você realmente firmar o pé, essa decisão que a Marcela está falando, né? Ela fala: "Eu vou morar sozinha, ponto, está decidido, feito, pronto, é isso, done, acabou", né? E o segundo passo da escolha mesmo consistente com aquilo, né? Tipo assim,
tá, qual é a escolha, né? Independente de qualquer coisa, quem é que tem um lugar para alugar? Deixa eu começar a olhar, deixa eu ver o que que eu vou fazer, como eu posso conseguir isso? Você começa a mover. E parece que quando você começa a mover, começa a chegar de onde você não imagina, com uma ligação lá, que ela não foi atrás do processo, mas o processo chegou porque aí ela confia, entrega, e vai funcionar, eu sei que vai dar certo. E isso é bizarro, né? Em 2020 eu me separei, né, do meu ex-marido, e quando eu me separei eu falei: "Vou fazer um ano sabático, vou viajar e tal". E eu tenho um projeto de mais de 10 anos, e assim, cada vez fica mais real, né. Mas eu tenho um projeto, uma vontade de ter um espaço, né, um local, uma pousada, que eu receba pessoas, que tem um chalés, que tem agrofloresta, que tem um bistrô, que tem tipo, é um monstro, o projeto é um monstro, né, é um monstro. Mas está chegando, está chegando. Mas independente disso, o que que eu fiz? Em 2020 eu me separei, eu falei: "Quer saber? Eu vou". Olha o poder da palavra, em 2016 eu fui no Atacama, e eu conheci essa brasileira que mora lá, que tem esse processo, eu falei: "Cara, eu vou largar meu emprego", eu era concursada pública na Petrobras, eu falei: "Vou largar a Petrobras e vou vir trabalhar com você. Eu posso trabalhar com você?". Aí ela falou assim: "Cara, larga, vem, né, tipo, whatever". Tá bom. Aí o que aconteceu? Em 2020 eu me separei, eu falei: "Cara, eu vou ligar pra essa mulher". E peguei o Instagram, tipo, não era uma pessoa que era minha amiga, nada, mas eu fiquei sabendo que tinha voluntariado. Aí eu falei e eu estava com essa coisa, falei: "Vou viajar e vou conhecer hostels, lugares", porque eu nunca mexi com pousada, como é que eu vou criar um lugar se eu nunca recebi ninguém, não tenho a menor experiência, eu vou ver como é, vou trabalhar nesses lugares de voluntariado, é assim que eu vou começar a criar minha realidade. Beleza. Liguei para ela, falei para ela: "Olha, você tem uma vaga, tal", só que ela não tinha, né, ela tinha uma agência de passeio, que faz aqueles passeios no deserto. Não era uma pousada, era uma agência de passeio no deserto. Só que eu queria ir para o Atacama para esfriar a cabeça. E eu liguei para ela e falei: "Cara, então, né, eu sou aquela sua, cliente aí que foi aí, fez um passeio no Atacama e tal, e eu queria falar com você. Você falou, eu larguei a Petrobras, e agora, enfim, estou me separando, quero ir". E ela falou assim: "Então", isso 15 dias mais ou menos, ela falou: "Então, no dia 5 de fevereiro eu vou abrir uma pousada, do zero". E eu falei: "Uau", ela falou, eu falei: "Você precisa de ajuda?", ela falou: "Preciso de muita ajuda. Se você quiser vir, não tem problema, tal, pode vir, chega aí, e tal, eu não tenho muita estrutura, mas eu vou te ajudar". Né, assim, "Mas você me ajuda, eu te ajudo". Beleza, a gente conversou, trocou ideia, foi trocando. Eu cheguei no Chile no dia 5, cara, aquele terreno com piscina verde, todo cheio de mato, com tudo. Eu vi ela construir aquela pousada do zero, do zero. Tirar tudo, limpar a piscina, arrumar, decorar, ajudei a decorar, ajudei a cuidar da menina, fiz comida, fiz tudo que tinha que fazer, mas conversei com ela, vi o quão ela é empreendedora, o marido tem o hostel e tal. Enfim, aprendi muito, troquei muita ideia, enfim, tudo foi isso foi minha pandemia, aí veio a pandemia. Aí começou o fluxo, né, o que que a gente vai fazer? Meu processo de voluntariado tinha acabado, o que que eu faço? Comecei a entrar na frequência do medo, na frequência do medo, meu Deus, como é que eu vou voltar para casa? Todas as coisas acontecendo. Eu sei que um dia eu falei assim: "Não, eu vou manifestar, algo vai acontecer". E manifestado e criado também. E aí o que que eu fiz? Cheguei para ela, fiz uma proposta, e aí ela me cedeu uma outra espaço que eles tinham, que era em Santiago, para eu ficar lá. Então eu fiquei na pandemia. No tempo todo de pandemia, fiquei lá num casarão, né. Primeiro fiquei, assim, sustentada um tempão, depois fiquei lá no casarão, então, assim, deu tudo certo. E, enfim, isso é uma das histórias, né. E hoje eu manifesto nas pequenas coisas, eu vou falar que é muito mágico. As pequenas coisas, né. Esses dias eu estava querendo comer uma comida japonesa e tal, enfim, eu falei: "Cara, mas eu não vou, não é minha prioridade, não tá no meu esquema", como ela falou: "Não é minha prioridade, não vou comer e tal, é abuso e tal, tô de gula, não vou comer". Eu fui para um casamento, fui convidada para um casamento. Eu fui nesse casamento. Quantos casamentos você já foi que tem um buffet japonês do começo ao fim? O meu tinha, o buffet japonês do começo ao fim. E aí são essas pequenas coisas, cara. Eu teve um dia que eu falei: "Cara, eu queria muito", sabe aquelas cadeiras de massagem da Polishop? Eu queria muito uma cadeira de massagem daquela.
2 dias depois, minha amiga me ligou e falou: "Vem cá ver se eu vou doar umas roupas, tal, você quer ver se tem alguma coisa que te serve e tal, não sei o quê". Cheguei na casa dela, ela falou: "Ah, não quer esse colchão de massagem não? Sabe aqueles colchõezinhos que tem massagem que você liga?". 2 dias depois. Aí, teve um dia que eu falei: "Eu quero fazer a prova, né", eu tenho uma certificação de consultora de investimentos, CNPI, eu estava nessa época de fazer a prova, e aí são 2 etapas, né. Você paga R$ 700, 800, depois você paga mais 700 e pouco para fazer a outra etapa. Aí eu fiz a primeira etapa, aí eu passei, aí quando eu saí da prova eu falei: "Agora eu vou materializar os 700 para a segunda etapa". Em menos de 3 horas, a pessoa me ligou que ia me devolver um apartamento e tal, não sei o quê, e eu fui lá. Aí eu vi e falei: "Ó, a pintura não tá legal e tal", ela pegou e falou: "Ah, o que que você quer fazer? Você quer que eu pinte de novo?". E eu ia vender esse apartamento, ela falou assim: "Você quer que eu pinte de novo ou o dinheiro?". Eu falei: "Não, pode me dar o dinheiro que eu prefiro, né, vou vender mesmo e tal". Adivinha quanto foi o dinheiro que ela me deu? Ela falou: "Eu te dou R$ 700". Exatamente. Então, assim, essas coisas vão acontecendo, e são pequenas coisas, assim, pequenas, de eu falar: "Nossa, eu tô com vontade de comer isso", e chegar no lugar e receber aquilo, sabe. Então, é muito se você começa a notar, você começa a materializar, né. E é muito da ação também, porque tem essa coisa do compartilhar, se você não compartilha também, você não consegue criar, né. Hoje eu estava compartilhando, né, e enfim, várias coisas assim, de lugares o último, é o último, eu prometo. Cara, eu fui para Chapada dos Veadeiros, eu fui para Brasília. E eu ia para Brasília para casa de uma amiga. A mãe dela teve um problema, e a mãe dela foi para casa dela, que é super pequena, ela falou: "Amiga, eu não vou te receber". E isso é com a passagem, porque tinha o tal do casamento do sushi, inclusive. E aí eu falei: "Gente, eu vou para o casamento da menina, o que que eu vou fazer?". Eu falei: "Tá, eu vou procurar algum lugar na Chapada". Aí falei com um amigo meu, ele falou: "Então, eu fiquei num lugar maravilhoso na Chapada e tal, só que assim, é um lugar meio, né, o que que você está buscando?". Eu falei: "Não, lugar, né, com bom orçamento e tal". Aí ele falou: "Então, lá é tipo R$ 400 a diária, que não sei o quê, tá-tá-tá-tá-tá". Eu falei: "Então não vai ser esse lugar, deixa eu achar outro lugar". Beleza. E nisso, depois eu falei assim: "Quer saber? Eu vou achar um voluntariado". Aí entrei no WordPackers, comecei a pesquisar, comecei a entrar em contato com algumas pessoas do WordPackers. Aí, um amigo meu que eu estava na casa dele falou assim: "Então, um amigo meu fez voluntariado num lugar bem legal e tal, você não quer falar com o meu amigo, não quer ver esse lugar?". Eu falei: "Não, tá bom, me passa o lugar que o seu amigo foi, de repente eu consigo e tal". Beleza, no final das contas, eu fui parar exatamente no lugar que o meu amigo tinha ficado de R$ 400 a diária, fazendo voluntariado por um dia que eu trabalhei e ajudei ela lá com o negócio. Eu fiquei lá o final de semana inteiro no lugar que tinha uma cachoeira dentro e tal, que era o lugar que ele tinha ficado, que era um paraíso. Então, assim, é o lugar que eu imagino o lugar chega, é a vida, né, é a vida. Chega, Lindo! chega. Desculpa, É gente, chega. muita emoção. Eh, tem muita história boa mesmo, né, a vida, assim, e essa colcha de retalhos costurando as histórias é que faz a nossa vida ficar rica. E poder compartilhar isso me faz muito feliz. E eu gostaria de trazer 2 convites para quem está aqui e quem vai assistir depois. A gente já está falta 5 para acabar, vamos finalizar mesmo no horário, que é 2 coisas que eu aplico hoje na minha vida e que, assim, muda mesmo, que é: você nunca mais diga é o meu convite, se você achar que faz sentido, nunca mais diga "tanto faz". Se alguém te dá uma escolha: "Ai, você quer filme de romance ou de suspense hoje para assistir?". "Ai, tanto faz, bota qualquer um aí". Não faça mais isso. Você quer escolher, você quer manifestar coisa na sua vida, que uma das 3 coisas que a Dani falou foi escolha. Nitidez, escolha e confiar. Não, diga tanto faz, se alguém te deu a oportunidade de você escolher, escolha, escolha, escolha um dos 2, mesmo que você queira os 2, ou escolha: "Eu quero os 2, eu quero pizza e quero sushi, eu quero pizza de sushi, sushi sabor pizza", não importa, mas não diga tanto faz, pare com essa besteira aí de deixar o universo escolher para você, que daí ele escolhe e depois você reclama que não tá como você queria. Pelo amor de Deus. Então essa é uma das coisas. Não fale mais tanto faz para nada. Escolhe.
O que que eu quero aqui? Ah, ou eu não quero nenhum dos 2, também pode falar, mas não diga tanto faz. E o outro é, o que você falou também, eu parei de dizer: "Não posso, não consigo", mesmo quando é para ser gentil. Alguém quer me convidar para uma festa que eu não quero ir nessa festa, só vai ter gente que eu não gosto lá, não quero ir lá, que prefiro deitar na grama e ver a plantinha crescer do que ir nessa festa. Eu não vou dizer que não posso ou que eu não consigo. "Ah, é porque eu já tenho um compromisso, porque bê-bê-bê". Não, porque isso não é integridade, isso não é você falar desde um lugar de verdade. Você não precisa dizer: "Eu não quero", você pode dizer: "Eu não vou". É simples assim. "Ai, vamos no cinema?". "Não vou". "Ah, não po", se você disser: "Não posso porque eu tenho um certo compromisso", a pessoa vai querer salvar você da sua situação para poder te levar no cinema, mas você na verdade não queria. E aí, dizer que não pode é uma mentira. Não é verdade, não faça isso. Então, dê um jeito de, com palavras gentis, falar a verdade. "Não vou". Não vou, você não precisa explicar por quê, se é porque não quero, porque não posso, porque não consigo. Eu não vou. E o Então, importante, né, do não posso, desculpa só te interromper, mas sim, um adendo muito importante, é que o eu não posso, ele traz junto todo um senso de capacidade, todo um senso de impotência. Você não percebe, mas na frequência, no que você está trazendo, no que você afirma todos os dias, você está dizendo o tempo todo: "Eu não posso, não posso, não posso", né. E mesmo que você tenha esse sentimento de não poder, né, tipo: "Ah, eu tenho que trabalhar, tenho que", você vive uma vida de tem que. "Eu tenho que trabalhar no domingo, então eu não posso ir no evento". Não, não é. Eu escolho trabalhar domingo, então eu não irei no seu evento. Porque é uma escolha, é uma apropriação da sua vida, do que você escolhe fazer naquele momento, por mais que seja um domingo, enfim, é lindo. Então, assim, a gente tem que eu tenho, né, assim, vou ter que ir mesmo, mesmo que a Marcela conclua. Eu te interrompi, amiga, mas eu queria não, deixar mas realmente o convite do workshop, as dúvidas que vocês tiverem também, que eu acho que a Marcela vai trazer, né, eu vou sair, mas vou passar um anfitrião para você. Mas eu realmente quero deixar para vocês aqui o meu espaço aberto, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que vocês quiserem, estamos aí no Instagram, enfim, em todas as partes. Celular, sim, eu vou WhatsApp, ficar enfim, só mais 5 todos os minutos lugares. para falar, fazer o convite do workshop. E é isso. Graças, amor. Gente, eu quero só fazer o convite mesmo do workshop que a gente vai fazer, eu e a Dani, em parceria aqui em Floripa, no dia 3 de setembro. Se você conhece gente que está morando aqui, venham, convidem todos. A gente vai ficar o dia todo juntos para praticar várias atividades bem gostosas, divertidas. Eu trago um pouquinho do Abra-Pelve, que são práticas que a gente mexe o corpo, chacoalha o quadril. Vou explicar o porquê de trazer essas práticas também. Eu posso trazer um pouquinho aqui que é assim, quando você ativa a força que existe na base da sua coluna, você sente mais autoconfiança e aí você tem mais coragem de fazer os pedidos das coisas que você quer viver na vida. E isso traz a abundância. Isso é uma coisa que a gente vai praticar juntos também nesse dia. Outra vai ser praticar fazer pedidos, pedidos claros, praticar mesmo, para chegar em casa com essa musculatura de fazer pedidos um pouquinho mais fortalecida, para você sair de lá e conseguir fazer os pedidos, além de também nunca mais dizer tanto faz. E ficando cada vez mais craque em realmente só fazer ações em direção àquilo que você quer, o seu coração deseja muito. E parar de viver de uma forma em que você está sempre só tentando evitar, não viver aquilo que você tem medo de viver. Então, em vez de ir nesse caminho do medo, de, eu vou evitar as dores, não, eu olho para aquilo que eu realmente desejo, olho para o meu desejo, me empodero dele, faço meus pedidos. Se eu receber um não, tudo bem. A gente trabalha também com o fortalecimento do músculo da frustração. E o Rebolation ajuda também a soltar um pouco essa rigidez que vem quando a gente bate de cara na parede, né? Às vezes acontece. Você vai
pediu uma coisa e recebeu um não. Dá uma reboladinha depois que fica tudo certo. Eu sou prova viva que funciona. E então a gente vai trabalhar isso na leveza, na alegria e com curiosidade também começar a se abrir um pouco mais para as possibilidades infinitas que existem aí para a gente viver, né? Tudo que a gente é capaz de imaginar é possível de realizar. Tem gente que foi até para a Lua, né? Dizem por aí. Então a gente pode fazer umas coisas bem legais. Talvez não vou conseguir fazer crescer um chifre de unicórnio aqui na minha cabeça, mas fazer um de mentirinha a gente pode, né? Inclusive na minha festa de aniversário vai ser temática de unicórnios. Estão todos convidados já. Save the date. É... o workshop vai ser dia 3 de setembro, aqui em Floripa, no Na Boa Coworking, um espaço bem bonito. Já facilitei evento lá, já organizei um evento do Match sobre consentimento lá, foi bem legal. É um espaço íntimo, privado, onde a gente vai poder se soltar, né, na medida do que cada um se sente confortável também de expressar na dança. Dani vai trazer todos esses conhecimentos maravilhosos sobre finanças, sobre planejamento, sobre o coaching, que é também expertise dela. E a gente vai estar juntos para se enxergar e ver que é possível no dia a dia, bem devagarinho, uma ação diária, poder ir subindo um degrau, pedindo ajuda para subir mais um degrau, dando a mão para quem está embaixo, puxando junto e olhando para cima e continuar só para cima, só para frente, né? Com a presença no corpo, com leveza, com a curiosidade da criança inocente que tudo imagina e tudo quer alcançar. E esse é o convite para vocês. Então, serão todos muito bem-vindos. Chama os amigos, amigas, amigues para virem. Também manifestando aqui um desejo meu, eu, como a revolucionária, estou aberta para imersões e práticas, assim, em parcerias como essa com a Dani, e quero viajar. Então, se você quer fazer uma imersão e está procurando outras pessoas para facilitar essas imersões com você, eu estou aqui manifestando meu desejo agora. Me chame, eu vou. E é isso, gente. Graças. Alguém tem alguma colocação, observação, comentário sucinto para a gente finalizar já mesmo? Ou alguma pergunta sobre o evento? Elogio sobre a minha beleza? Talvez não? Tá, tudo bem. Esse eu posso me fazer. Ai, Karen, graças. Que bom que você gostou, amore. Vou facilitar um evento com Karen também em Floripa em breve. Gratidão, gratidão, gente. Compartilhem esse convite com quem vocês sentirem. Vai ser uma alegria ter você e ter quem desejar vir para o nosso evento presencial. E também vou falar um pouco mais sobre todas essas atividades no Instagram. Quem tiver dúvida e não quiser falar agora, manda no privado também, tá tudo certo. Uma boa noite. Agradeço muito a presença de vocês, gente. Foi divertido, amei.